Hi guys! Sejam muito bem-vindos ao canal da Fluency Flow. Eu sou Laura e hoje nós vamos trabalhar o Future with Going to. Se esse tipo de conteúdo te agrada, já deixa seu like aqui pra gente, mande os seus comentários durante a aula, se você entendeu os nossos exemplos, se você está achando a aula interessante, que isso tudo ajuda a gente aqui no nosso canal, ok? Let's begin? Let's see the future with going to then. Então, quando a gente usa esse futuro? Bom, esse futuro ele é usado para falar de planos futuros, ou seja, quando a gente tem intenção de realizar alguma ação. Então, a gente já tem um plano, né? Aquilo está programado. Pode ser no futuro mais próximo ou no futuro não tão próximo, desde que seja algo que nós estamos planejando. Mas como assim? Dá uma olhadinha primeiramente na estrutura dessa expressão. Olha só, a gente vai usar o verbo to be, né? Então, o verbo to be nós temos am, is, are. Então, dependendo do sujeito, a gente vai usar o verbo to be correspondente. Vamos usar o going to e, logo após ele, um outro verbo. Esse outro verbo na sua forma básica, sem nenhuma modificação, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Jerry is going to run after class. Is going to run. Aqui a gente tem o verbo to be is, o going to e um outro verbo que é o run, que é correr. Jerry is going to run after class. Então, após a aula. Repare que nós estamos falando de um plano, né? Algo que está programado dentro aqui do dia do Jerry. One more example. Então, mais um exemplo. I am going to call you later. Verbo to be temos aqui, sim, o am, porque o sujeito é I, então temos am. Temos o going to e um outro verbo na sua forma simples, call, ligar. I am going to call you later. Então, eu irei te ligar mais tarde. One more example. Então, mais um exemplo para vocês. They are going to travel in June. Então, eles irão viajar em junho. É uma programação, está tudo combinado. Então, they are going to travel in June. Você pode repetir aí de casa. Então, aqui nós estamos vendo a estrutura da expressão desse futuro. Vamos ver como ele está sendo usado nessa cena de Friends? Repare só, a frase é tomorrow morning, amanhã de manhã. Before we leave, então antes de eu sair, I'm going to the saloon. I'm going to the saloon. Então vamos ouvir aqui. Tomorrow morning before we leave, I'm going to the salon. Okay, Buckwheat. Reparou como a Mônica usou I'm going to the saloon? Então, ela está programando ir ao salão de beleza, arrumar o cabelo, né? Então, I'm going to the saloon. Ok, mas olha só, nós temos um verbo que é um pouquinho diferente, que pode ser usado de forma diferente quando estamos usando na estrutura do futuro going to, que é o verbo go. Repare só esse exemplo. Meg is going to go to the gym. Verbo to be is, going to e o verbo go. Não fica um pouco repetitivo? Maggie is going to go to the gym. Essa frase está completamente certa, correta. Mas, para que a gente não repita o verbo go e não soe estranho, a gente pode omitir o verbo go somente nessa situação. Então, a frase ficará Maggie is going to the gym. Então, nós já temos aqui o verbo go. Maggie is going to the gym. Maggie is going to the gym. Vamos para mais um exemplo? I'm going to go home. I'm going to go home. Então, nós dizemos I'm going home. Agora, quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe muito importante. I'm going home não tem o to, tá vendo? A gente não fala going to home. I'm going home porque estamos usando a palavra home. Então, quando usamos home, nós não usaremos o to. Pode repetir aí de casa. I'm going home. Meg is going to the gym. Então, até agora, nós vimos somente para frases afirmativas.
E nas perguntas, como a gente vai fazer? Muito simples. Nós vamos somente inverter o nosso verbo to be com o sujeito da nossa frase. Tá com alguma dúvida? Deixa pra gente aqui nos comentários. Tá ficando clara a explicação? Deixa pra gente também o que você está achando. E não esquece de deixar seu like aqui com a gente, ok? Então vamos lá. Jerry is going to run after class. Vamos inverter aqui para fazer a nossa pergunta. Is Jerry going to run after class? Não deixe de repetir em casa para praticar mais um pouquinho. Então, a gente só pegou o verbo is e passou para frente do nosso sujeito. Então, agora, vamos tentar fazer sozinhos a pergunta dessa frase aqui, a forma interrogativa dessa segunda frase. I am going to call you later. É o mesmo exemplo que nós já vimos no slide anterior. I'm going to call you later. É uma frase interrogativa para você que tentou aí em casa. Am I going to call you later? Agora vamos tentar fazer esse segundo modelo. They are going to travel in June. They are going to travel in June. Question? Isso mesmo. Are they going to travel in June? And the negatives? E as negativas? Como a gente vai fazer? Muito fácil, pessoal. A gente só vai acrescentar o not ao nosso verbo to be. Ah, mas é só isso que precisa? Só isso que precisa. Então, muito simples. Olha só. Jerry is going to run after class. Lembra desse exemplo que o Jerry irá correr depois da aula. Jerry is not going to run after class. Is not. Ou a nossa forma contrata, que é o mais comum no inglês, isn't. Jerry isn't going to run after class. Agora você aí em casa. Como ficaria a frase negativa de I am going to call you later? I am not going to call you later. Só acrescentaremos o not aqui depois do verbo to be. Mais uma. They are going to travel in June. They are going to travel in June. Negativa. Acrescentaremos o not depois do verbo to be are. E se quisermos usar a forma contrata é aren't. Aren't. Então a resposta aqui seria They are not going to travel in June ou They aren't going to travel in June. Vamos para mais um tópico muito legal aqui, muito comum no inglês, dentro ainda do futuro com going to. Você já ouviu falar de gonna? Aposto que sim, em algum filme, em alguma série, em alguma música. Gonna, gonna. É a forma coloquial e muito usada de going to. Mas atenção, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com alguns detalhes. Repare só, essa frase aqui está com a estrutura completa. I am going to call you later. Agora repare essa outra frase. I am gonna call you later. Gonna call you later. Repare que não usamos mais o to aqui. Viu só? A gente não usa o to quando usamos gonna. Então, olhe só esse exemplo aqui. They are going to travel in June. They are going to travel in June. Vamos transformar esse going to em gonna? They are gonna travel in June. Vamos usar a forma contrata para ficar ainda mais natural? They're gonna. They're gonna travel in June. A forma contrata de they are. They're gonna travel in June. Sem o to. Vamos reparar aqui nesse exemplo? Aqui a gente tem o Ross usando exatamente essa expressão. Olha só. That is gonna hurt tomorrow. That is gonna hurt tomorrow. That's what he said. Então foi isso que ele disse. That is gonna hurt tomorrow. Isso vai doer amanhã. That's gonna hurt tomorrow. Agora, para as respostas mais curtinhas, ou seja, se alguém te faz uma pergunta usando going to, estrutura certinha, verbo to be, mais o going to, mais um outro verbo, e você simplesmente quer responder sim ou não. Are you going to travel next week? Então você irá viajar
na próxima semana? Are you, você? Então, você vai responder eu, I. Yes, I am. Sim, eu irei. Se for uma negativa, no, I am not. Ou no, I'm not. No, I'm not. Você pode repetir aí de casa. Agora, vamos lembrar aqui que como a pergunta é usada com o verbo to be na estrutura, é ele que a gente usa na nossa resposta aqui, ok? Are you going to travel? Yes, I am. No, I'm not. Vamos ver esse segundo exemplo? Are they going to play cards? Eles irão jogar baralho? Are they going to play cards? Yes, they are. Are they? Yes, they are. Negativa? No, they are not. Ou no, they aren't. Como aqui também nesse primeiro exemplo, no, I am not ou no, I'm not, se você quiser usar a forma contrata. Viu só como é simples? Vamos praticar um pouquinho essa resposta curta? Então, você aí de casa vai falar pra gente, usando o sujeito I, eu. E, consequentemente, o verbo to be que nós usaremos é o am. Então, olha só. Are you going to see a friend today? Você irá ver um amigo hoje? Are you going to see a friend today? Duas possíveis respostas. Yes, I am. No, I'm not. Mais uma. Are you gonna dance at the party? E aqui a gente quis usar o gonna para ele começar a ficar bem familiar para você. Are you gonna dance at the party? Você irá dançar à festa? Are you gonna dance at the party? Você? Yes, I am. No, I'm not. Well, thanks for watching this video. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, não deixe de perguntar aqui nos comentários, que vai ser um prazer ajudar você no nosso inglês, ok? See you next video.